Meus irmãos, que Deus seja louvado e glorificado nesta noite. Amém. Meus irmãos amados, nós estamos estudando com a graça de Deus o livro de Atos dos Apóstolos e aprendendo o que o Senhor tem para nós. Glória a Deus, aprendendo o que o Senhor deixou pelo seu Santo Espírito para nossa edificação, para nossa fé, para nosso ânimo, para nossa compreensão das coisas espirituais. Os irmãos estão lembrados que nós falamos semana passada que quando o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecoste, ele foi derramado para glorificar a Cristo. Ele foi derramado, ele não veio para glorificar-se a si mesmo. Apesar dele ser a terceira pessoa de quê, meus irmãos? Da Trindade, da Santíssima Trindade. Mas o Espírito Santo, ele não se apresenta a si mesmo. A missão dele é apresentar o Senhor Jesus. Jesus disse, eu li a semana passada, quando ele vier, ele não falará de quê, meus irmãos? De si mesmo. Ele não vai falar de si mesmo. Jesus disse, quando ele vier, ele me glorificará. Então o Espírito Santo, a missão dele é apresentar Jesus. A missão dele é mostrar Cristo ao mundo. A missão dele é revelar Cristo ao mundo. A missão dele é exaltar Cristo no mundo. É a missão do Espírito Santo. Por que, pastor? Por que o Espírito Santo é assim? Porque ele não fala de si mesmo. Porque ele não se apresenta a si mesmo. Porque a Trindade é amor. A Bíblia diz que Deus é o quê? Amor. E o amor não busca o seu próprio interesse. O amor busca o interesse do outro. Ele não busca os seus próprios desejos, quem ama não se preocupa tanto consigo, mas se preocupa com quem? Quem ama? Com o próximo, com o outro. Quem ama se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo. Então, irmãos, nós louvamos a Deus porque o Espírito Santo veio. E quando Pedro se levanta, depois que para a manifestação dos dons, depois que para as manifestações das línguas estranhas, então Pedro agora começa a pregar na língua deles. Eu não sei se em hebraico, se aramaico ou grego, porque todo aquele povo conhecia essas três línguas. Eles conheciam o hebraico, eles conheciam o aramaico e eles conheciam o grego, porque o grego era a língua como se fosse o inglês hoje, né? Aqui no Brasil nem todo mundo conhece inglês, mas lá na África, irmãos, diz que as crianças, glória a Deus, elas aprendem a sua língua nativa e elas aprendem o inglês com a maior facilidade. Na Índia, na Suécia, o mundo todo hoje, parece que os que menos usam inglês somos nós, os brasileiros. Mas a língua franca é o inglês. Naquela época, qual era a língua franca? Qual era a língua que todos os países falavam? A grega, a língua grega. Então, irmãos amados, nós vemos aqui que a língua que foi usada, qual foi a língua que foi usada para escrever o Novo Testamento? Qual foi a língua que foi usada? A língua grega, porque era uma língua franca, era uma língua falada por todas as nações da bacia do Mediterrâneo, que era o mundo civilizado. Então, irmãos, Pedro se levanta, mas possivelmente deve ter sido em hebraico, porque todo aquele povo sabia hebraico, porque a maioria eram hebreus, e ele começa a falar. Primeiro ele falou dos milagres de quem? Ele falou dos milagres de quem? Hein? Pedro falou dos milagres de quem, irmão? De Jesus. E ele disse, vós bem sabeis. Por quê? Porque aquele povo que estava ali no dia de Pentecoste, aquele povo, eles conheceram Jesus. Fazia quantos dias que Jesus havia morrido, havia ressuscitado e havia voltado para o céu? Quem sabe dizer? A palavra Pentecoste quer dizer o quê, meus irmãos amados? 50 dias. Então fazia 50 dias que Jesus havia ressuscitado e fazia 10 dias que Jesus havia o quê? Fazia 10 dias que Jesus havia subido ao Pai, subido ao céu. Então Jesus, os milagres de Jesus, as doutrinas de Jesus estavam bem frescas na mente daquela gente. Eles conheciam, eles sabiam, eles viram na sexta-feira,
na sexta-feira da paixão, eles viram o crime que foi cometido, eles viram e eles participaram da injustiça que foi cometida contra Cristo. Então aquilo ali não era história de carochinha. Você vê que Pedro diz, vós bem, eu acho bonito isso. Pedro disse, vós mesmos. Todo mundo lê esse versículo junto com o pastor Alberto, o versículo Atos capítulo 2 e versículo número 22. Todo mundo, 1, 2, 3. Varões israelitas, escutai estas palavras: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus dentre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Como vós mesmos o quê, meus irmãos? Porque fazia quantos dias que Jesus tinha voltado para o céu? 10 dias. 40 com mais 10, 50. Então, Pedro disse, eu estou falando de uma coisa que vocês sabem. Os milagres que Jesus fez. Tinha gente ali que tinha tio, primo, irmão, conhecido, amigo, que foi beneficiado por Jesus. Aí agora Pedro vai entrar na morte de Jesus. Olha, irmão, o evangelho é cristocêntrico. Dá para dizer glória a Deus? O que quer dizer cristocêntrico? Cristo é o centro do evangelho, né? Não é a bendita Virgem Maria. Não é a bendita Virgem Maria que é o centro do evangelho. Não é o São José que é o centro do evangelho. Não é São Pedro que é o centro do evangelho. Não é São Paulo que é o centro do evangelho. O centro do evangelho é a pessoa bendita de Jesus. Os outros são acessórios. Diga comigo, os outros são o que, meus irmãos e irmãos? Acessórios. O que é um acessório? O que é um acessório? O que é um acessório? Né? É aquilo que você tem, mas que você, se faltar, você passa. Não é verdade, irmãos? O que é um acessório? Um acessório é aquilo que você tem, mas você pode passar sem ele. Por exemplo, um relógio. Um relógio é o centro ou é um acessório? Um relógio. Dá para passar sem um relógio? Dá. Se tiver, melhor, glória a Deus, que coisa boa, um relógio para saber da hora, né? Um celular, é um relógio ou um acessório? Apesar que hoje é uma peça muito importante, mas se dá para passar sem ele ou não dá? Dá. Agora, o pão nosso de cada dia, não dá, não é acessório, né? Porque senão a gente vai cair e nunca mais se levanta, não é, irmãos? Glória a Deus. Então, por isso que Jesus disse, eu sou o pão da vida. Porque sem pão ninguém passa. Quem pode dizer glória a Deus? Então a mensagem de Pedro foi mariocêntrica. Foi assim? Não. A mensagem de Pedro foi o que, irmãos? Cristocêntrica. E a igreja do Senhor, ela tem que pregar uma mensagem cristocêntrica. Primeiro Pedro falou dos milagres de Jesus. Depois Pedro fala da morte de Jesus. Ele fala da morte. Vamos ver isso no versículo de número 23, Pedro falando da morte de Jesus. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Pronto, agora Pedro começa a falar para aquela multidão sobre a morte de Jesus. E Pedro diz que a morte de Jesus não foi um equívoco, a morte de Jesus não foi um imprevisto, a morte de Jesus não foi um acidente de percurso. A morte de Jesus, ela estava o que, irmãos? Vamos ver? Leia de novo. A este vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Pronto. A morte de Jesus, irmão, ela foi projetada por Deus. Isso para as pessoas ímpias, isso para as pessoas ateias, isso para as pessoas materialistas, isso para as pessoas racionalistas, elas não aceitam isso. Como é que um Deus tão bom, como é que um Deus tão maravilhoso, como é que esse Deus, ele predestina, ele planeja a morte do seu filho amado? Irmão, isso não cabe na cabeça dos racionalistas. Mahatma Gandhi, quem já ouviu falar de Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi era uma pessoa muito inteligente, ele foi o libertador da Índia, politicamente, dos ingleses, dos britânicos.
Ele foi advogado, ele formou-se em Londres, ele conheceu o cristianismo, ele foi nas igrejas, ele leu a Bíblia, ele achava bonito o ensino de Jesus, ele falava das bem-aventuranças. Mahatma Gandhi, ele conhecia a Bíblia, mas quando chegava nessa hora que fala que Cristo morreu pelos pecadores, ele dizia: eu não aceito. Porque segundo a doutrina hindu, cada um tem que pagar pelo que, meus irmãos? Pelos seus próprios pecados. Por isso que o hindu, ele acredita na reencarnação. Ele diz: se não pagar nessa vida, volta para pagar na outra. E tem a transmigração das almas. E diz: se não voltar como gente, vai voltar como uma lagartixa, vai voltar como um rato, vai voltar como uma muriçoca. Olhe, vocês amam direito, senão você virar uma muriçoca. Glória a Jesus. Meus irmãos amados, eles dizem que a pessoa vai voltar, nem que seja virado numa catenga, para pagar o que fez no passado. Essa é a crença deles. Que a pessoa tem que pagar pelo seu crime, pelos seus delitos. Se não pagar nessa vida, paga em outra, volta para pagar. Ou a reencarnação ou a transmigração das almas. Reencarnação é voltar em carne de gente, e transmigração das almas é voltar virado num inseto, virado num bicho. Por isso que eles não matam a vaca. Eles têm deles que adoram o rato, que ele diz: esse rato aqui era meu avô, essa catenga era minha tia, que morreu e voltou. Então, irmãos amados, é assim. Então Mahatma Gandhi, ele não aceitava que a morte de Jesus estava nos planos de Deus. Ele não aceitava que um Deus amoroso ia permitir que seu filho morresse numa cruz. Ele não aceitava, nem ele e nem muita gente. Não aceita, mas eu aceito e você aceita. E nós aceitamos que Cristo morreu pelos pecadores. Quem pode dizer glória para Deus por isso? Por isso que no profeta Isaías diz: a quem creu na nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, pois foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, nós olhávamos para ele e não víamos nenhum parecer, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Quem creu na nossa pregação? Isaías não é assim? Isaías 53. Quem creu? Quem é que vai crer numa coisa dessa? Isaías pergunta que um Cristo crucificado paga a dívida do pecador. Quem é que vai crer? Os gregos não aceitavam, os judeus não aceitavam, ninguém aceitava. Mas a Bíblia diz: a quem se manifestou o braço do Senhor. O braço do Senhor se manifestou a nós, e nós entendemos. Quem entendeu que Cristo morreu por você, quem crê que Ele pagou sua dívida, dê glória para Ele. Porque, irmãos, eles não entendiam. Cristo foi entregue pelo determinado conselho e presciência de quem? De Deus. Lá em Apocalipse diz que o Cordeiro foi morto desde ou antes da fundação. Pastor, como é que Jesus foi morto antes da fundação do mundo? Como é que a gente explica isso? Aí fala da presciência. O que é presciência? Pedro disse no dia de Pentecoste que Cristo foi morto, foi entregue, determinado pelo conselho e pela presciência. O que é presciência? O que é pré? Antes. E o que é ciência? Conhecimento. Deus já sabia. Deus já tinha determinado no seu conselho e na sua presciência que havia de chegar o tempo que o seu filho viria para pagar a dívida dos pecadores. Aleluia! Aleluia! Estava na presciência de Deus. Por isso que a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, ou desde a fundação do mundo. O Cordeiro, no plano de Deus, na presciência de Deus, no conselho de Deus, na determinação de Deus, Cristo já estava predestinado para morrer. E ele veio sabendo que lhes parece. Que lhes parece? Que resposta me dareis? Ele veio sabendo? Sim. Veio ou não veio? Quantas vezes ele avisou e os próprios discípulos não aceitavam? Estão lembrados quando ele disse a Pedro: Pedro, o filho do homem vai ser traído, o filho do homem vai sofrer, o filho do homem vai padecer, o filho do homem vai ser castigado, vai ser entregue aos homens e matá-lo-ão, mas ao terceiro dia
Aí Pedro disse: Senhor, tem misericórdia de ti. Eu digo: isso não, Jesus, diga isso não. Aí Jesus olhou para trás e disse: para trás de mim, Satanás, porque tu só entende as coisas dos homens e não entendes as coisas de Deus. Até Pedro não entendia que Jesus ia morrer pelos pecados. Nem Pedro, nem os seus discípulos entendiam que um homem ia morrer pelos pecadores. Glória a Deus. Me desculpem, mas parece que a gripe me pegou. A mudança de clima de lá de São Paulo para cá, daqui para lá, me deu um choque térmico. E eu estava tão curadozinho, glória a Deus, mas acho que já estava na presciência, né, irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, Pedro diz àquele povo que a morte de Jesus estava na presciência de Deus. Agora, tem um detalhe. Então, pastor, os judeus não têm culpa de terem matado Jesus. Os judeus não têm culpa de terem entregue Jesus aos romanos. Eles não têm culpa. Tem. Por quê? Porque Deus não mandou eles serem ruins. Deus não mandou eles serem maus. Foi um ato de maldade? Injustiça ou não foi? Foi ou não foi? Judas, que entregou Jesus, não foi Deus que mandou ele ser traidor. Não foi Deus. Deus se aproveitou da ruindade que já estava nele. Os irmãos estão entendendo? Deus não manda ninguém fazer o mal. Quando alguém faz o mal e aquele mal é transformado em uma bênção, não foi porque Deus mandou aquela pessoa ser ruim. Deus se aproveita de uma ruindade já existente. Quem está entendendo? Tem gente pregando que Judas foi para o céu. Não sabia disso? Esse senhor que morreu essa semana, esse senhor que morreu ontem, que eu não quero citar o nome dele, ele mudou toda a fé da religião dele. A religião dele sempre creu que Judas era um perdido. A Bíblia diz que Judas era o filho da perdição. E eles acreditavam. Quando foi agora há poucos anos, ele disse: não, Judas era um coitadinho. Judas entregou Jesus e Judas foi para o céu. Sim, foi para o céu. Foi não, meu irmão, foi não. Mas não estava na presciência de Deus, estava na presciência. Mas Deus não mandou ele ser ruim. Deus se utilizou de uma ruindade que já existia nele. Aqueles judeus que entregaram Jesus aos romanos, porque o judeu não podia matar. O judeu podia julgar, mas só quem podia matar era o Império Romano. Por isso que eles entregaram Jesus aos romanos. Eles entregaram Jesus aos romanos. Porque eles não tinham poder de matar. Eles não tinham poder de matar. Eles podiam julgar e condenar. Mas só quem podia fazer a execução eram os romanos. Por isso que se juntaram judeus e romanos para matar o Senhor Jesus. Só que aquela morte estava na presciência de Deus. E eles eram culpados. Pastor, eles eram culpados? Eram. Porque Deus não mandou eles serem maus. Deus não mandou eles serem justos. Deus apenas aproveitou-se de uma ruindade e de uma injustiça e de uma maldade que já estava latente no coração deles. Veja o que foi que Pedro disse. Veja aí, 23, por favor, repita. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Quem foi que matou Jesus? Foram os judeus ou os romanos? Os romanos. Mas quem entregou Jesus? Quem entregou Jesus a Pilatos? Quem entregou Jesus a Pilatos? Os judeus. Juntaram-se os judeus e juntaram-se os romanos para executarem Jesus na cruz. Só que aquela morte já estava na presciência de Deus. Aquela morte seria o sacrifício que pagaria a nossa dívida, que pagaria, o justo morreria no lugar dos injustos, para levar-nos a Deus, como o próprio Pedro pregaria depois, lá na sua primeira carta, o justo pelos 3:18, 1 Pedro 3:18, salvo o melhor juízo. O Pedro pregaria isso quando já estava perto de morrer. Olha que coisa linda, o Pedro pregando já velho, já escrevendo a sua primeira carta, já idoso, ele diz a mesma coisa. Olha aí, todo mundo veja, 1 São Pedro 3:18. Veja. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne,
mas vivificado pelo Espírito. Voltemos ao começo. Porque também Cristo padeceu uma vez por nós, o justo pelos injustos. Para o quê? Para o quê? Para levar-nos Para levar-nos a quem? a Deus. Por que é que nós somos levados a Deus? Porque o justo padeceu no lugar dos injustos. Quem dá glória para Deus por isso? Glória a Deus. Então aquela morte de Jesus estava na presciência e nos planos de quem? Estava na presciência e nos planos eternos de quem? De Deus, como disse Pedro no Pentecoste. Agora Pedro disse: vocês mataram Jesus pela mão dos injustos. Quem eram esses injustos que Pedro estava se referindo? O Império Romano. Muito bem. Mas o que foi que aconteceu? Aí Pedro agora vai falar da ressurreição. Irmão, vê que mensagem cristocêntrica. Cristocêntrica. Ele fala dos milagres de Jesus, ele fala do ministério de Jesus, ele fala dos milagres de Jesus, ele fala da morte de Jesus, e agora ele vai falar da ressurreição de Jesus. Mensagem? Que mensagem é essa? Vê se vocês aprendem, os jovens, todos. É uma mensagem o que, irmãos? Cristocêntrica. Cristo, 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 Cristo. Irmão, se você passar a vida toda falando de Cristo, não esgota. Se você passar a vida toda pregando Cristo, não esgota. Não esgota. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Ele fala do ministério de Jesus, ele fala dos milagres de Jesus, ele fala que a morte de Jesus já estava nos planos de Deus desde a eternidade, e ele agora fala da ressurreição de Jesus. Olha que coisa linda. Vamos ver o versículo de número 24. Ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Ao qual quem? Referindo-se a quem? A Cristo. A Cristo. Ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que ele fosse retido por ela. Pedro está dizendo: olha, ele morreu, mas não era possível que ele ficasse preso pela morte. Não era possível. Porque depois que ele pagou o preço, depois que ele quitou a dívida, depois que ele desceu, o pai disse: meu filho, você já pagou tudo e agora eu vou lhe ressuscitar em corpo glorioso. Por que foi que Cristo ressuscitou? Provando que ele não devia nada. A ressurreição de Jesus prova que Cristo não devia nada. Ele não tinha pecado. A morte dele pagou a nossa dívida, e depois que pagou a dívida, o apóstolo disse: não era possível que ele fosse retido pela morte. Não era possível. Vamos ver. Aí o interessante é que no versículo 25, Pedro vai citar um Salmo 16. Esse salmo que Pedro cita, depois em casa vocês leiam, é um salmo de Davi, só que Davi era profeta. Você sabia que nos salmos fala de Cristo? Você sabia que nos salmos fala de Cristo? O Pentateuco fala de Cristo, os livros históricos falam de Cristo, os salmos falam de Cristo, Jó fala de Cristo, Provérbios fala de Cristo, Eclesiastes fala de Cristo, Cantares fala de Cristo, Isaías fala de Cristo, Jeremias fala de Cristo, Ezequiel fala de Cristo, Daniel fala de Cristo, Oséias fala de Cristo, até Malaquias fala de Cristo. Toda a Bíblia fala de Cristo. E Davi estava em profecia. Ele citou o Salmo 16, e a Bíblia diz que o Salmo 16 era uma profecia referente à ressurreição de Cristo. Vamos ver o que é que Pedro cita do Salmo 16. Versículo 25. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Prossiga. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Prossiga. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Pois não deixarás a minha alma no Hades. Diga comigo: não deixarás a minha alma no Hades. No Hades.
Quem estava aqui há poucos dias, num domingo, em 2 domingos eu preguei sobre o rico e Lázaro. E nós pregamos, o Senhor Jesus disse que aquilo ali não é parábola, apesar de algumas Bíblias terem uma epígrafe dizendo parábola, mas é um erro não da Bíblia, é um erro da impressora, é um erro da editora que colocou parábola. Mas não é. Todas as outras Bíblias, elas dizem o rico e Lázaro. Cristo falou que existe um lugar chamado Hades. No Antigo Testamento, esse lugar chamado Hades era Seol. Não deixarás a minha alma no Seol. Que em algumas traduções dizem sepultura, mas não é sepultura, é Sheol. No hebraico é Sheol. Escreve-se S-H-O-L. Sheol. Sheol não é apenas uma cova. Sheol era o mundo subterrâneo onde estavam todos os que morreram no Antigo Testamento. Até Jesus, o Sheol tinha um lado que estavam os salvos, os que morreram na esperança, desde Adão. Desde Adão até o último, até o ladrão da cruz. Observe que Jesus disse, hoje mesmo, Jesus disse ao ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo onde? Porque Jesus, e Jesus foi para o céu no mesmo dia? Não, Jesus não foi para o céu, Jesus foi para o Hades. E no Hades, o Hades é o mundo dos mortos, onde tinha uma divisão. Você veja que tinha um abismo, de um lado estavam os perdidos, e numa parte mais elevada estavam os salvos com Abraão. Esse lugar dos salvos era chamado seio de Abraão. Por que seio de Abraão? Porque Abraão era considerado o pai da fé, Abraão era considerado o pai dos fiéis, Abraão era considerado o pai dos judeus, e o Abraão hoje é considerado nosso pai, porque a Bíblia diz que Abraão é pai de todos os que creem. Você veja que quando o rico, o Hades, o mundo inferior, ou infernos, pastor, a Bíblia chama de, umas Bíblias dizem Hades, e em outras Bíblias dizem infernos. O que quer dizer infernos? A palavra infernos vem do latim. Info, no latim, quer dizer aquilo que está abaixo. Por exemplo, infraestrutura. Os irmãos já ouviram essa palavra? O que quer dizer infra? Por exemplo, o esgoto, o saneamento. É o quê? É chamado de quê? Obra de infraestrutura. Obra de infraestrutura. É de onde vem a palavra infernos. Porque a palavra infernos no latim quer dizer aquilo que está abaixo. Infra. Abaixo, infernos. Então no infernos estavam duas partes, a parte dos perdidos e a parte dos que morreram na fé, esperando que Cristo viesse. Quando Cristo morreu, tinha dois lados. Você vê que o rico, e outra coisa, o lado do Hades era mais abaixo, o lado do inferno, o lado dos perdidos. Você vê que o rico, a Bíblia diz que o rico erguendo os olhos, viu quem? Abraão, e viu quem? Lázaro. Erguendo os olhos. Para você erguer os olhos, é preciso olhar para onde? Então, mesmo nas partes mais baixas, havia a parte dos perdidos e havia a parte dos que morreram na fé, esperando Cristo. Por isso que a Bíblia diz, ninguém foi para o céu. Por que não foi? Ninguém foi para o céu no Antigo Testamento. Por que não foi? Por que não foi? Porque só podia subir para o céu depois que Cristo pagasse o preço. Por isso que a Bíblia diz que ninguém estava no céu. Abraão não estava no céu, Isaac não estava no céu, Jacó não estava no céu, os profetas não estavam no céu. Eles todos desciam, só que os perdidos iam para um lado, e os salvos, os que morreram esperando a salvação, não eram salvos ainda, mas morreram esperando a salvação, morreram esperando Cristo, eles iam para uma parte mais superior, chamada seio de Abraão. E havia no meio o quê? Jesus disse ao Lázaro, ao rico, entre nós, há o quê, meus amados irmãos? Um abismo. Essa doutrina pouco se fala, essa doutrina pouco se explica. Mas no credo apostólico diz que Cristo desceu aos infernos. Não é a mansão dos mortos, o credo de Nicéia vai fazer 1700 anos agora, no mês de maio, que o credo de Nicéia era a declaração de fé dos cristãos. E diz que Cristo desceu à mansão dos mortos, ele desceu ao Hades, ele desceu ao inferno. Para quê? Foi o que ele foi fazer lá quando ele morreu. E ele foi lá em espírito. A carne dele estava onde? Na hora que ele morreu, a carne dele estava onde? Na cruz. Depois tiraram e botaram onde a carne? Mas a alma de Cristo não parou nem na morte. Foi lá embaixo.
pregar para os espíritos em prisão. Foi dizer para eles: aquele que vocês esperavam sou eu, aquele que vocês esperaram sou eu já paguei a minha dívida na cruz. E quem estava lá, qual foi o último que chegou lá? O último, quem sabe dizer qual foi o último que foi para o seio de Abraão? Qual foi o último? O ladrão da cruz. Quando Cristo estarás comigo no paraíso, não era no paraíso celestial ainda, era no Hades, mas no lado dos salvos. No lado dos salvos, glória a Deus. Aí Pedro disse que quando Cristo morreu, versículo 27, não deixarás a minha alma onde? A alma de Cristo estava onde, irmão, naqueles 3 dias? A alma de Cristo estava onde? No Hades. No Hades. E eu vou já dizer o que foi que ele foi fazer lá. Eu vou já dizer o que foi que Cristo foi fazer lá. A carne na cruz, o corpo na cruz, o corpo morto na cruz. Depois tiraram da cruz e colocaram onde? Colocaram onde? No sepulcro. Mas a alma de Cristo foi para o Hades. E o salmista disse: não deixarás a minha alma no Hades, e nem que o teu santo veja a... Qual era a parte de Jesus que, se tivesse ficado, teria se corrompido? Qual seria a parte de Jesus que, se tivesse permanecido morta, teria se corrompido? O corpo. A alma foi para o Hades. Isso é doutrina, isso é credo, isso é a fé da igreja cristã. Uma igreja que nega isso não é cristã. Uma igreja que nega isso não é cristã. A igreja cristã, ela acredita que quando Cristo morreu, ele desceu, o corpo ficou na cruz, o corpo foi para o sepulcro, mas a alma dele foi pregar lá embaixo. Que foi que a palavra pregar é querigma no grego. Querigma quer dizer anunciar. Ele foi lá, irmão, naquele dia o inferno encheu-se de luz, o Hades encheu-se de luz. A esperança chegou no Hades. Se eu fosse você, eu dava glória para este Cristo que foi lá. Lá estava Abraão, lá estava Isaac, lá estava Jacó, lá estava Isaías, lá estava Jeremias, lá estavam todos os santos do Antigo Testamento. A começar de Adão. Pastor, e Adão foi salvo? Aí vem uma pergunta: Adão foi salvo? O que lhes parece? Foi. Por quê? Porque Adão foi salvo. Mas, irmão, não foi ele quem desgraçou tudo? Foi. Quando você chegar lá no céu, você diga um bocado de desaforo a ele. Mas ele foi salvo. Por que ele foi salvo? Porque quando Adão pecou, a Bíblia diz que Deus desceu e Deus vestiu Adão de roupa de peles. Foi assim ou não foi? Para tirar a pele de um animal, o que primeiro tem que fazer? Matar. Derramar o quê? E o sangue derramado apontava para quem? Apontava para quem? Para Cristo. Então aquela roupa de pele que foi colocada em Adão significa que foi feita expiação pelos seus pecados. E Adão morreu e Eva morreu, mas eles morreram na fé. Eles morreram esperando. Eles, Isaac, Jacó, Enoque, Noé, Sete, Enos, todos aqueles que morreram na fé foram para o paraíso, mas não o paraíso celeste, foram para o Hades, foram para o Sheol, mas para a parte dos justos, para a parte de Abraão. Dá para dizer glória a Deus? E quando Cristo morreu, ele não foi salvar os perdidos, ele foi buscar os que morreram na fé. Aí Pedro disse que, o salmista Davi disse: não deixarás a minha alma no Hades. Onde é o Hades? É debaixo das partes mais baixas de quê, meus irmãos? Da terra. Lá no mundo espiritual, que ninguém sabe onde é. É lá, não é na cova, não é no cemitério. No cemitério está apenas o corpo, mas as almas estão no Hades. E os salvos estão no paraíso. Agora, o que foi que aconteceu? Foi que Cristo foi fazer lá. O que foi que Cristo foi fazer lá? Ele foi lá, meus amados irmãos, e Pedro explica que Davi não falara por si mesmo. Ali era uma profecia a respeito de quem? Era uma profecia a respeito de Davi ou a respeito de Cristo? Vê se vocês aprenderam. O Salmo 16 é uma profecia a respeito de Davi ou é uma profecia a respeito de Cristo? Você vê que Pedro disse: Davi não estava falando de si mesmo, mas ele estava falando daquele que ia sair da sua descendência. Vamos ver isso? Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 29. Olha aí que coisa linda. Varões irmãos, seja-me lícito dizer-vos
livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Olha que coisa linda. Pedro disse, olha, Davi estava falando isso, não era de si mesmo, porque ele morreu e até hoje está entre nós o quê? Até hoje está entre nós o quê? Sua sepultura. A sua sepultura. Davi não estava falando dele não, que Davi morreu e o corpo dele ainda está enterrado. Davi estava falando daquele que viria da sua descendência. Prossiga. 30. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para o assentar sobre o seu trono. Deus prometeu que viria um rei da descendência de Davi, e esse rei seria o Cristo, que iria se assentar no trono de Davi. Pastor, e Jesus já se assentou no trono de Davi? Não. Quando é que ele vai se assentar? Quem sabe dizer? No milênio. No milênio é que ele vai se assentar no trono de Davi. O trono dele agora foi a cruz. Ele vai se assentar no trono de Davi em Jerusalém no milênio. Agora não. Glória a Deus. Mas Deus prometeu a Davi que dos seus lombos, da sua carne, surgiria o Cristo. Versículo 31. Esta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. 32. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Dê glória para Jesus. Pedro disse, olhe, nem a carne dele viu a corrupção, não deu tempo da carne de Jesus apodrecer. Não deu tempo. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando ele foi ser sepultado, Nicodemos e José de Arimateia trouxeram o quê? Quem sabe dizer? Antes dele ser sepultado, Nicodemos e José de Arimateia trouxeram especiarias e trouxeram o que mais? Lá em João está escrito? Trouxeram mirra e aloés. Eram os produtos orientais que conservava, era como se fosse um embalsamamento. Não deu tempo de Jesus apodrecer. Rapidamente eles providenciaram o bálsamo, eles providenciaram a mirra, eles providenciaram o aloés, eles providenciaram e ungiram Jesus das carreiras e sepultaram Jesus. Não deu tempo de apodrecer. A alma dele desceu para o Hades e o corpo não deu tempo de apodrecer. Enterrou na sexta-feira à tarde, só passou a sexta-noite, o sábado dia, o sábado à noite. Quando foi antes de raiar o dia do domingo, o Espírito Santo desceu no túmulo, Jesus voltou do Hades, a carne se uniu ao Espírito e Jesus ressuscitou. Dá para dizer glória para este Cristo, irmão? Glória a Deus. Que Cristo maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Agora, pastor, quais as provas? Para fazer uma doutrina tem que ter várias provas bíblicas. Não pode pegar um versículo isolado. Tem que ter várias provas. Irmãos amados, o que foi que Jesus foi fazer no Hades? Primeiro, vamos ver Romanos 10:7, provando que enquanto a carne de Jesus estava no sepulcro, ele desceu ao Hades. Paulo cita Deuteronômio, glória a Deus, 10:7, Romanos 10:7. Ou quem descerá ao abismo, isto é, ao tornar a trazer dentre os mortos a Cristo, mas que diz... Pronto, só aumenta até aí, volta um pouquinho. Ou quem descerá ao abismo, isto é, tornar a trazer Cristo dentre o quê? Os mortos. Paulo disse, o que Pedro disse, Paulo confirma. Pedro disse que quando Cristo morreu, desceu ao Hades. E Paulo diz que Cristo morreu e desceu ao abismo. E ninguém podia trazer Cristo do abismo. Só quem podia trazer ele lá do Hades era o próprio Deus. Vamos ver também Paulo dizendo isso em Efésios. Vamos dizer isso em Efésios. Efésios 4, 8 e 9. 3 referências falando do mesmo assunto. Vamos ver. Glória a Deus. Pelo que diz... Leia o 7, por favor. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro,
e deu dons aos homens. Prossiga. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Pronto. Diz que Cristo desceu até onde? Paulo disse na carta aos Efésios que Cristo desceu até onde, irmão? Ele desceu lá no Hades. Ele desceu lá no inferno, mas não foi para ser queimado. Ele não foi para o inferno para ser queimado. Ele não foi no inferno para sofrer. Ele foi lá cumprir uma missão. E o que foi que ele foi fazer? Ele foi pegar os que estavam em cativeiro. Nessa Bíblia, volte para o 8, por favor, para o 8º, suba. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Pastor, o que significa Jesus desceu e subiu, e na subida dele, ele levou cativo o cativeiro? Vamos ver na Nova Versão Internacional. Põe esse versículo na NVI, Efésios 8, 4, 8, 8 e 9. Na NVI explica melhor, por favor. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Levou cativos muitos o que, irmãos? Diz que quando Cristo desceu, que subiu, não subiu sozinho. Tinha um bocado de prisioneiro. Jesus disse, bora, vamos subir. Quem eram esses prisioneiros? Que na Bíblia nossa chama cativo. Quem eram esses prisioneiros? Esses muitos prisioneiros que estavam no Hades. Quem eram esses prisioneiros? Eram os que estavam do lado dos perdidos? Ou era do lado dos que estavam esperando o Messias? Esperando o Messias. Diga algumas pessoas desses muitos que a Bíblia fala, esses prisioneiros que estavam lá no Hades. Comece pelo primeiro miserável velho. Adão. Quem mais? Eva. Quem mais? Abel. Quem mais? Enos. Quem mais? Enoque. Quem mais? Noé. Quem mais? Sem, Cã, Jafé. Quem mais? Moisés, Elias, Jeremias, Eliseu, Elias. Parece que só teve 2 que tiveram direito de ir para lá. E assim mesmo não foram para o céu de Deus totalmente, foram para regiões celestiais. Foi Moisés e Elias. Mas os outros todos estavam lá embaixo. Estava Enoque já tinha também subido, mas não para o céu de Deus. Tinha sido uma antecipação para o paraíso celestial. Aí estava lá, a Bíblia diz, levou cativos muitos o que, irmãos? Prisioneiros. Estava lá todos os santos do Antigo Testamento. Aí Jesus pegou, desceu às partes mais baixas da terra, pregou para eles, olha, eu sou aqueles que vocês profetizaram, eu sou aqueles que vocês esperavam, eu sou. Passou 3 dias conversando com eles lá debaixo do seio da terra. Glória a Jesus. Aí quando o pai disse, meu filho, volte levantar dentre os mortos, Espírito Santo, desça na sepultura e levante Jesus. Jesus disse, bora. Eu não vou subir sozinho, eu vou levar vocês que estavam cativos, vocês que estavam no cativeiro, eu vou levar. Eita, Cristo maravilhoso. Foi festa, igreja, foi festa. Abraão, Isaac, Jacó, Jeremias, Isaías, Oséias, Amós, a Ruth, Débora, todo aquele povo lá estava cativo, esperando a morte de Jesus. E quando ele subiu, ele levou, volte o versículo por favor, glória a Deus. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros. E agora o paraíso não está mais embaixo. O seio de Abraão não está mais embaixo. Onde é que está? Quando Jesus subiu, Jesus levou para um lugar chamado terceiro céu. Paulo foi lá. Vamos ver 2 Coríntios 12, 2. 2 Coríntios 12 e 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. Prossiga. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei,
Deus o sabe. Prossiga. Foi arrebatado ao paraíso. Para aí. Foi arrebatado aonde? Antigamente o paraíso estava onde? E quando Cristo ressuscitou? Subiu. Hoje, eu e você não vai descer mais. Nós da nova aliança não descemos mais. Nós subimos ao paraíso. Lá embaixo ficou Caim. Lá embaixo ficou quem mais? Me ajude. Diga um bocado de gente ruim. Judas Iscariotes. Quem mais? A mãe de calor de figo. Ananias e Safira. Jezabel. Diga mais aí. Saul. Amã. Está tudo lá embaixo. Mas os salvos, Acabe, parece que ele se arrependeu, Deus ajude. Acais, né? Não sei também, Deus ajude. Embora que não é bom dizer quem está lá, irmão. Porque só quem sabe quem está lá embaixo é Deus. Pode ser que esses bichos tenham se arrependido. E Jesus perdoa. Perdoa ou não perdoa, irmão? Pode ser até que a gente chegar no céu tem uma surpresa. Não é verdade? Pode ser chegar no céu e a pessoa encontrar Jezabel no céu. Mas pode ser que aquela miserável tenha se arrependido. Quando empurraram ela da janela, ela disse: meu Deus, me acuda, perdoa meus pecados. Quando caiu no chão, já caiu salva. Glória a Jesus. Quem sabe lá, né? Ninguém sabe quem foi para o inferno. Só quem sabe. Né? Os cachorros comeram a carne dela. Os cachorros não foi comer a carne dela. Ninguém sabe. No papoco, né? Antes do papoco. Né? Antes do papoco, não sei se ela escapou, né? Será que deu tempo ela se arrepender no papoco, na descida? O Luciano está torcendo que ela tenha ficado no inferno, glória a Jesus, pastor Luciano. Então, irmão, não sabemos quem está lá. Sabemos que tem muita gente lá. Mas os salvos, os santos do Antigo Testamento foram o quê? Foram o quê, irmãos? Levados. Subiram para o terceiro céu. De maneira que hoje quem morre em Cristo não vai mais para lá para baixo, vai para o terceiro céu. Você pode dar glória para Jesus por isso? Aleluia. Quem espera subir para o terceiro céu, aleluia, dê um glória para Deus bem forte nesta hora. Para encerrar, glória a Deus, Pedro diz: Jesus não apareceu a todos depois de ressuscitado. Depois que ele ressuscitou, ele não apareceu a todos. Depois que ele ressuscitou, ele não apareceu a todos, mas ele apareceu às suas testemunhas. Vamos ver isso em Atos 2:32. Atos 2:32. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Muito bem. Deus ressuscitou a este Jesus, de que todos nós somos. Quando Jesus ressuscitou, não apareceu a todo o povo. Ele apareceu aos seus discípulos. E não foi a uma pessoa nem a duas, foram a muitas testemunhas. Lá na Galileia, ele apareceu a 500 discípulos, de uma vez só. Ele marcou uma reunião na Galileia. Vamos ver isso em São Mateus, para encerrar. São Mateus capítulo 28. O santo evangelista Mateus, capítulo 28. O anjo disse assim. Glória a Deus. Aliás, foi o próprio Jesus quem marcou. São Mateus 28:10. 28:10. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Jesus marcou uma reunião, disse: diga aos meus irmãos. Quem eram os seus irmãos? Era todo aquele povo? Quem eram os seus irmãos? Os seus discípulos. Vão para onde? Vão para onde? Vamos para onde tudo começou. Eu não comecei lá na Galileia? Voltem lá para a Galileia, que eu vou aparecer a eles lá. Quantos chegaram lá? Quem diz é Paulo. Paulo disse: quantos chegaram lá naquela reunião? Oh, aleluia. Glória a Deus. Oriandelai, sei renei candeai. Glória a Deus. Alamasto rei de canto e glória a Deus. Amanência, glória. Randência, hanagai dehai, glória a Deus.
1 Coríntios 15, aleluia. Versículo 3 em diante, até mandar parar. Glória a Deus, aleluia. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas. Quem é Cefas? Pedro, é a mesma coisa de Pedro. E depois pelos 12. Depois por quem? Pelos 12. E depois? Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Para aí. Paulo escreveu essa carta 20 anos depois da ressurreição de Jesus. Aleluia. 20 anos. E Paulo disse: olha, irmãos, ele apareceu a Pedro, ele apareceu aos 12. Depois ele marcou uma reunião na Galileia, e tinha mais de 500 irmãos que viram ele ressuscitado. E uma boa parte já dorme. Que essa palavra já dorme é um eufemismo. É o quê? Hein? Já morreram. Mas alguns, quando Paulo escreveu esta carta, ainda tinha crente vivo que dizia: eu vi ele ressuscitado. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Arandai, sihanai, candeia. Ai, tuiha, saia da mar. Glória a Deus. Quando Paulo escreveu essa carta, já fazia mais de 20 anos que Jesus tinha morrido e ressuscitado. Ele disse: dos 500, alguns já dormem, mas tem muitos que estão vivos e que viram ele ressuscitado. Ah, santo é. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Arante ensina raide canto e rede. Glória a Deus. Glória. Ralanícia rade canto e rede. Glória a Deus. Anícia rede canto e rede. Glória a Deus. Alabadar suderante rei de canto e labadar. Aleluia. Nós não cremos em lendas, nós não cremos em mitos, nós não cremos em fábulas, nós cremos em fatos, fatos atestados. Não é a história da carochinha. Paulo disse: ainda tem muita gente viva, ainda tem muita gente viva, ainda tem muita gente viva que viu Cristo ressuscitar. Aleluia. Aí o 7, o que é que ele diz? O 7, glória depois a Deus. foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo. Leia. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas somente até aí. Depois 7, depois foi visto por quem, irmãos? Me ajude, visto por quem? Tiago. Olha para cá, você sabia que até esse Tiago aqui é o irmão do Senhor? Você sabia que a bendita Virgem Maria teve 4 filhos homens? Não se escandalize não, misericórdia. Não, não era pecado, ela era casada. Ela era virgem até Cristo nascer. Ela foi virgem no parto e depois do parto, porque Cristo nasceu milagrosamente. Mas depois a Bíblia diz que José a conheceu. Isso para os católicos, nossos amigos católicos, é uma blasfêmia. Não, mas não é pecado. A mulher casada ter filhos em Israel era uma desonra ou era uma honra? Era uma honra. Um se chamava José, o outro se chamava Tiago, o outro se chamava Simão e o outro se chamava
Eles dizem que eram primos de Jesus, mas não era, eram filhos de Maria e José. E a Bíblia diz que os irmãos de Jesus não criam nele. Por que não criam nele? Porque se criaram com ele, só conhecia Jesus como homem, viram Jesus se ralar, viram Jesus cair, viram Jesus brincar, viram Jesus correr, viram Jesus crescer. E Jesus não fez nenhum milagre naquela época. Eles diziam, não, ele é igual a gente, ele se criou com... E Maria calada, Maria nunca contou que ela foi visitada pelo anjo. Maria nunca contou. A Bíblia diz que Maria guardava no seu coração. Maria cala. Irmão, veja a agonia de Maria, a vontade de Maria de falar quem era aquele menino. Mas ela tinha a ordem de Deus de ficar. Por isso que seus irmãos não criam. Mas quando Jesus ressuscitou, aí foi aparecer a Tiago. Aleluia. Olha isso. Glória a Deus. Quando Tiago viu Jesus ressuscitado, Tiago caiu de joelho. Eu pensava que ele era meu irmão, eu pensava que ele era igual a mim, mas não é não, ele é o Filho de Deus. Acho que Tiago disse a Maria, mamãe, porque a senhora não me disse, porque a senhora não me contou. Ela disse, meu filho, eu não podia contar, porque Jeová, o anjo Gabriel, Jeová mandou o anjo Gabriel dizer que eu ficasse calada. E eu fiquei calado esses anos todos. Mas o teu irmão não é apenas teu irmão. Ele foi gerado no meu ventre. Ele foi gerado no meu ventre, mas ele foi trazido pelo Espírito Santo. Ele foi trazido pelo Espírito Santo. Quem crê que Jesus foi trazido pelo Espírito Santo, fique de pé e dê o melhor glória para Ele que você já pôde dar. Glorifica este Cristo. Aí Paulo disse, ele apareceu a Tiago. Não era Tiago, irmão de João, era Tiago, o irmão do Senhor, o irmão de Cristo, que escreveu a epístola. Aquele Tiago que escreveu a epístola era o irmão de Jesus. E Judas também se converteu, e Simão também se converteu. Os 4 irmãos de Jesus e as irmãs de Jesus se converteram depois da ressurreição. Aleluia. Aí Paulo diz, depois foi visto por Tiago, depois por todos, prossiga para encerrar, e por derradeiro. Por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo. Para aí, por derradeiro de todos, irmãos, eu vinha no caminho de Damasco. Alanda estende Maia, Alanda mais, Turim de Reis, eu vinha irado para prender crente, eu vinha com cartas dos sumos sacerdotes, eu vinha irado para matar crente, eu vinha para acabar com a igreja. Quando eu menos espero, meus irmãos, um clarão do céu apareceu, mais forte do que o sol do meio-dia, e disse a mim, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aleluia, e eu me converti a Ele. Ele apareceu a mim como a um abortivo, como a um filho que nasceu fora do prazo. Quem dá glória para este Jesus, irmãos? Quem crê neste Cristo, levante a mão. Quem crê neste Cristo, levante a mão e glorifique o seu santo nome. Você não crê num mito, você não crê numa lenda, você não crê numa fábula.
O cristianismo é baseado em fatos históricos e verídicos, testemunhados. Se você chegar na faculdade, o seu professor vai dizer que a ressurreição de Cristo é um mito, que a ressurreição de Cristo é uma ilusão. Os progressistas, eles vão dizer: Cristo ressuscitou, mas ressuscitou no coração das pessoas. Não foi que ele ressuscitou fisicamente, não. Diabo, estás repreendido em nome de Jesus. O meu Cristo foi para o Hades, e do Hades voltou, ressuscitou e levou cativo o cativeiro, levou os santos para o paraíso celestial. Ele ressuscitou verdadeiramente. Tem alguém para Jesus nesta noite? Tem alguém para Jesus? Tem alguém para este Cristo? Levante a mão. Alguém que nunca foi crente, ou alguém que está afastado deste Cristo, venha ter um encontro com Ele, porque Ele estará aqui esta noite. Tem alguém? Tem alguém? Levante a mão rapidamente, porque nós não podemos perder o tempo. Aleluia. Se tem alguém que não é crente ou que está afastado da igreja, levante a mão só para eu saber. Tem alguém que não é crente ou que está afastado da igreja? Glória a Deus. Tem? Glória a Deus. Ou todos já são servos de Deus? Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Diga: Cristo, eu creio. Você sabe qual era a saudação dos cristãos? Você sabe qual era a saudação dos cristãos primitivos? Deixa eu ver aqui no meu celular. Uma pessoa mandou para mim: Feliz Páscoa. Glória a Deus. Mandou para mim esta semana, no domingo da Páscoa. Aleluia. E eu mandei uma resposta para ele em grego, e mandei para ele a resposta em latim, que era a resposta dos crentes quando os crentes se encontravam. Hoje a gente diz a paz do Senhor, não é assim? Mas sabe como era que os crentes gregos diziam? Aletos anesti. Quando um crente encontrava com outro, dizia aletos anesti. E os crentes do mundo latino, isso era no lado grego, e no lado latino que falava latim, dizia surrexti veri aleluia. Ressuscitou verdadeiramente o Senhor. Aleluia. Era a saudação dos crentes gregos. Aletos anesti, quer dizer o Senhor ressuscitou verdadeiramente. E os cristãos latinos diziam surrexti veri aleluia, quer dizer ressuscitou verdadeiramente o Senhor. Aleluia. Quem crê que Ele ressuscitou? Dá um glória. Dá um glória quem crê que Ele ressuscitou.